No vídeo de hoje eu quero te ensinar como fazer a importação dessas estruturas aqui para dentro do MS Prost, só que eu quero te ensinar a fazer essa importação de forma automática, de uma forma que o Prost reconheça a minha estrutura de divisão do trabalho. Muitas vezes nós fazemos essa importação para cá, e aí nós temos que ficar ajustando aqui o projeto, porque ele não reconhece aqui, olha, essas subdivisões, que dentro da torre eu tenho estrutura e alvenaria, dentro da estrutura eu tenho 10 pavimentos e dentro da alvenaria aqui mais 10 pavimentos. Então hoje eu quero te ensinar como tratar essas informações dentro do Excel para que você consiga fazer uma importação de forma automática para dentro do MS Prost, com ele já reconhecendo essa sua estrutura de divisão do trabalho. Então acompanhe comigo aqui até o final do vídeo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um negócio que eu já sofri muito, já apanhei muito para executar. Agora eu descobri um método mais fácil para transpor essas informações do Excel para o Project, porque o que acontece? Só para você entender o nosso problema, muitas vezes nós recebemos, por exemplo, uma estrutura de orçamento que ela vem dentro do Excel, ou recebemos um arquivo de outro software que vem dentro do Excel. E aí ele vem mais ou menos nesse modelo aqui, olha. Deixa eu só trocar aqui a cor. Ele vem mais ou menos nesse modelo aqui. Ele tem uma coluna, que ele vai me trazer aqui a estrutura do trabalho. Ele tem uma coluna que traz o nome da tarefa, então tem aqui torre, estrutura, tá, alvenaria. E eu preciso transpor isso daqui para o Prost. Muitas vezes as pessoas tentam fazer isso daqui, que eu já vou te adiantar que não funciona. Quer ver, olha? Eu vou abrir aqui o Prost e vou abrir um arquivo novo, certo? Vou até colocar aqui, ó, uma tela do lado da outra para ficar mais fácil. Então, do meu lado esquerdo aqui eu tenho o Excel e do lado direito eu tenho o Prost. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essas informações aqui e transportar aqui para o meu cronograma. Aqui eu tenho uma coluna que chama nome da tarefa, que ela vai vir aqui para a coluna nome da tarefa. E eu tenho uma coluna aqui que ela está me mostrando a estrutura de trabalho desse planejamento. Então eu tenho torre, dentro da torre eu tenho aqui estrutura e alvenaria, dentro da estrutura eu tenho 10 pavimentos e depois aqui dentro da alvenaria eu tenho mais 10 pavimentos. Só que eu preciso trazer essas informações para o Project dentro dessa estrutura. A primeira coisa que muitas pessoas, muitos profissionais tentam fazer e não funciona é isso daqui, olha. Eu vou inserir aqui a coluna EDT, tá? Que é a estrutura de divisão do trabalho. E a primeira coisa que as pessoas tentam fazer é pegar essa informação aqui, olha, do jeito que ela está, e copiar aqui para o Project. Quando eu copio para cá, observe só, aqui dentro da coluna nome da tarefa, ele me trouxe as informações. Aqui dentro da coluna EDT, ele me trouxe a estrutura, só que tem um problema aqui, ó. Ele não está reconhecendo isso daqui como uma estrutura correta. Por exemplo, estrutura e alvenaria dentro da torre. Isso daí nós conseguimos ver aqui, olha. Eu vou ampliar aqui a imagem. Se eu vier aqui exibir e colocar, por exemplo, nível 1, tá vendo? Ó, ele aparece tudo como nível 1. Se eu coloco nível 2, percebe? Se eu coloco aqui, por exemplo, vou colocar aqui o primeiro pavimento, ele dura 10 dias, ele tem uma duração de 10 dias, percebe só, ele não soma a duração aqui, ó. Na verdade isso daqui não é uma soma, tá? Mas ele não traz o reflexo dessa duração para cá. Por quê? Porque ele não está na estrutura correta. Então, para eu colocar isso daqui na estrutura correta, observe só o que eu tenho que fazer aqui, ó. Tem que selecionar isso daqui, vim aqui em tarefa. Em tarefa, eu peço para ele recuar um para a direita. Depois eu venho aqui e seleciono estrutura e seleciono alvenaria e peço para recuar um para a direita. Agora, se você notar, ó, ele está até trazendo as informações aqui. Ele começou a reconhecer, ó. Tá? Só que, beleza, eu consegui resolver esse problema aqui numa estrutura pequena. E se eu tenho aí um planejamento com 3.000 linhas, com 4.000 linhas, eu não vou ficar selecionando, pedindo para recuar um para a direita, selecionar, pedir para recuar um para a direita.
Então, nós precisamos resolver isso daqui de uma outra forma. Tem uma outra maneira que eu posso fazer, que é importando as informações. Só que observe só o que vai acontecer. Ó. Eu vou fechar aqui. E aí eu vou salvar essa planilha. Ela já está salva aqui na minha área de trabalho, olha, como estrutura. E aqui eu vou renomear essa aba como tarefas. Aqui eu poderia ter uma aba de recurso para importar tudo de uma vez, mas eu vou deixar... Hoje nós vamos trabalhar só em cima das tarefas. Vou salvar aqui o meu arquivo. Ele tem que estar fechado para eu conseguir importar, porque senão o Prost não consegue importar. E eu vou abrir aqui o Prost e agora eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou vir aqui em abrir, tá vendo? Quando eu selecionar abrir, eu vou selecionar a opção neste computador, que é onde está o meu arquivo. E vou selecionar aqui para ele abrir dentro de uma nova pasta. Opa, não é aqui não, desculpa. Desculpa, é só dar 2 cliques aqui, ó. Se eu clicar aqui em nova pasta, ele vai criar uma nova pasta. Então, vem aqui, ó, abrir, tá? Dou 2 cliques aqui neste computador e eu vou procurar aquele arquivo. Aquele arquivo lá, ele está aqui na área de trabalho e ele chama estrutura. Observe aqui, olha, primeira coisa, ele vai aparecer aqui as pastas e ele está aparecendo aqui só os arquivos que é do MS Project, porque aqui está selecionado projetos. Eu preciso clicar aqui e pegar a opção pasta de trabalho do Excel. Aí eu tenho aqui aquele arquivo que eu salvei, estrutura. Vou clicar em abrir. Como eu estou abrindo um arquivo do Excel dentro do Prost, automaticamente ele já vai abrir aqui para mim um assistente para importação. Então aqui ele está dando as boas-vindas, avisando algumas coisas. Eu clico aqui em avançar, seleciono aqui novo mapa. Tá? O que seria esse mapa existente? Aqui no escritório, o que nós fazemos? Cada construtora tem o seu RP, tem o seu software de gestão, e aí nós criamos um mapa para cada construtora. O que é esse mapa? Nada mais é do que falar para o Prost, ó, em determinada construtora, as informações vão vir nessa sequência. E aí eu crio uma sequência de colunas. No nosso caso aqui, nós vamos deixar selecionado aqui como novo mapa e vou clicar aqui novamente em avançar. Como um projeto novo, porque eu quero que ele importe para um projeto novo, avançar novamente. E aqui nós vamos selecionar tarefas. Lembra que lá embaixo nós marcamos lá a aba tarefa? Nós marcamos ali na abinha do Excel. Então, eu vou deixar aqui tarefa e não vou marcar nem recursos e nem atribuições. Incluir cabeçalho, porque lá na nossa planilha nós temos o cabeçalho. E vou pedir para avançar. Quando eu avanço, ele cai nessa tela aqui, que por enquanto não está aparecendo nada, porque primeiro eu preciso selecionar qual que é a aba do Excel que eu quero ler. Então, eu clico aqui e aqui eu tenho aquela aba tarefa. Tá vendo? Vou selecionar ela aqui, ó. Tarefa. Aqui ele já reconheceu, falou, Rodrigo, ó, lá você tem uma coluna no campo lá, tá vendo aqui, Excel, que chama EDT, que para o Prost eu vou trazer para a coluna EDT. Só que tem uma outra coluna aqui, ó, nome da tarefa, que ele não achou, ele não conseguiu mapear, porque essa coluna aqui no Prost, ela chama nome só. Então tá aqui, ó, tá? No Excel, o EDT vai vir para o EDT e o nome da tarefa vai vir para o nome. Aí eu tenho aqui a minha estrutura. Vamos clicar aqui agora para poder concluir. Quando eu clico em concluir, ele trouxe aqui as informações para mim. Observe que no texto ele respeita aqui a estrutura, só que vamos ver se a estrutura realmente, ó, EDT, ele trouxe aqui as informações de divisão do trabalho, só que observe que ele não importou isso aqui de forma correta. A hora que eu digito aqui, ó, 10 dias, olha lá, tá vendo? Tá? O pavimento 1, ele está dentro da estrutura. Eu coloquei aqui 10 dias, só que olha só, ele não altera aqui, não altera aqui. Se eu vier aqui em exibir, ele também não traz as informações, tá vendo? Ó, nível 2, ele não traz as informações. E se eu colocar aqui, ó, vou inserir a coluna, nível, opa... Espera aí que às vezes meu teclado aqui ele dá um probleminha. Agora vamos voltar aqui, ó. Pronto, inserir a coluna
nível da estrutura de tópicos. Observe só, aqui está tudo no nível 1. Então, o que eu teria que fazer aqui para consertar isso daqui? Mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. Ó. Seleciona tudo, tarefa, recuo para a direita, seleciono tudo. Tá vendo aqui? Ó, agora ele marcou. Ó. Isso daqui foi para o nível 2. Eu vou selecionar aqui tudo e vou selecionar aqui também. Recuaram para a direita, agora está certo. Ó, nível 1, nível 2, nível 3. Então, se eu vier aqui na guia exibir, tá? Eu tenho aqui o nível 1, tenho aqui o nível 2, tenho o nível 3. Só que, mais uma vez, eu estou com o mesmo problema. Imagine só, num documento gigante de 3.000 linhas, 4.000 linhas, eu tiver que ficar selecionando, isso está dentro de estrutura, isso está dentro de alvenaria. Eu vou levar uma vida aqui fazendo isso. Agora eu vou te mostrar como resolver esse problema. E o como resolver esse problema está diretamente relacionado a essa coluna aqui, olha. Nível da estrutura de tópicos. Eu preciso criar essa coluna lá no meu Excel, tá? E trazer essa informação aqui para o Prost. Então, como que nós vamos criar isso? Eu vou abrir aqui o meu arquivo do Excel novamente. E aí nós vamos fazer o seguinte, olha. Deixa eu separar as telas aqui. Pronto. Pronto. O que nós temos que fazer aqui, só para vocês entenderem? Eu preciso, dentro do meu arquivo do Excel, criar essa coluna, nível da estrutura de tópicos. O que é esse nível? O nível é, por exemplo, aqui, olha, a torre está no nível 1. Percebe que ela tem só um número? A estrutura está no nível 2. Ó. Tem o 1, que é o 1 da torre, ponto 1, que o 1 significa estrutura. Depois eu tenho aqui o nível 3, que é 1 da torre, 1 da estrutura, e depois eu tenho o número 1, que ele significa o pavimento 1. E por aí vai. Aí eu tenho aqui, ó, 2, 3, 4, 10. Então, eu preciso criar essa coluna aqui. Já vou até vir aqui e vou colocar ela, nível. Só que eu não posso também vir aqui e ficar digitando, ó, isso daqui é nível 1, isso daqui é nível 2, isso daqui é nível 3, isso é 3, porque na verdade eu vou estar só trocando o problema, tá? Eu tinha um problema de digitar no Prost que eu estou trazendo o problema de digitar para o Excel. Só lembrando, aqui eu estou utilizando um exemplo pequeno, simples, só que normalmente acontece, durante o trabalho a gente recebe aí arquivos com 3.000 linhas, 4.000 linhas, eu já recebi arquivos com 12.000 linhas. Como que eu vou ficar em 12.000 linhas fazendo isso daqui? Não tem como. Então, uma das opções seria contar quantos números. Então, aqui eu tenho um número, é nível 1, aqui eu tenho 2, nível 2, aqui eu tenho 3, nível 3. Só que aí surge um problema, porque aqui, olha, eu tenho 4 números, e ele não é nível 4. Ele só tem 4 números porque é 1.1.10. O 10 é 1 e 0, então tem 4 números. Então, os números não daria para contar. O que eu pensei? Já que os números não dá para contar, então eu vou contar ponto, tá? Só que aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sempre somar 1, olha. Aqui não tem nenhum ponto, eu somo 1, é nível 1. Aqui tem um ponto, aqui tem um ponto, eu somo 1, fica nível 2. Vou te mostrar aqui no Excel como nós fazemos isso, ó. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou até colocar a conta aqui para o lado só para vocês entenderem. Eu vou contar os caracteres. Contar caracteres da coluna A. Certo? Então eu vou colocar aqui, ó, é igual. Tem uma fórmula no Excel que chama número de caracteres, ó. Então, eu contei. Certo? Observe só, aqui tem um caractere porque é o número 1. Aqui tem 3 porque eu tenho 1.1. Então, gerou 3. Só que o que eu quero contar? Eu quero contar só os pontos. Aqui tem 5. Por que tem 5? Ó, 1,
2, 3 números com 2 pontos, deu 5. Só que eu quero contar só os pontos. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra coluna aqui, ó, e vou pedir para ele substituir os pontos por nada. Tem uma fórmula que chama substituir. Essa fórmula aqui, ó. Eu vou até clicar nela aqui. Tá? Então, olha só, eu quero pegar esse texto aqui. Opa! Deixa eu só, porque eu estava fazendo aqui, ó, na linha 1, eu tenho que fazer na linha 2. Eu vou colocar aqui, ó, substituir. Vou até colocar aqui do jeito que fica na fórmula, ponto por nada. Então, é igual substituir. Vou clicar aqui na fórmula. Eu quero pegar esse texto aqui e substituir o caractere ponto por nada. Nada é só eu colocar 2 aspas, tá? Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Tá vendo? Ó? Eu estou pegando o texto A2 e estou substituindo aspa, ponto, aspa. Vamos ver se dá para digitar aqui. Vamos ver. Vou aumentar aqui um pouco. Olha só, o texto que eu estou digitando aí é esse, ó. Aspa, ponto, aspa. E eu estou substituindo por aspa, aspa, que é nada, tá? Porque entre as 2 aspas aqui, olha, eu não tenho nada. Então, beleza. Aí eu vou clicar aqui em OK. E quando eu dou 2 cliques aqui no canto, ó, ele já arrasta a fórmula até o último valor encontrado. Então, pronto. O que que eu vou fazer aqui agora? Só para você entender. Eu quero saber quantos pontos eu tenho. Então, eu contei os valores com ponto e agora eu vou contar os caracteres, certo, da coluna F. Porque agora, na coluna F, eu não tenho ponto. Então, aqui eu contei os caracteres daqui e aqui eu vou contar os caracteres daqui. Então, eu vou vir aqui de novo, número de caracteres, e vou pedir para contar o daqui. E ele vai contar para mim. Ó. Agora que eu chego na minha coluna nível, tá? Qual que é a fórmula para eu calcular a coluna nível? Eu quero saber os pontos mais 1. Então, vou fazer ó, igual. Esse que é os números com os pontos, menos este, que é o número sem os pontos, mais 1. Então, esta é a fórmula. Clico aqui, dou 2 cliques aqui no canto. Deixa eu arrastar, pronto. E agora eu consegui chegar aqui nos valores da coluna nível. Então, observe, ó, nível 1, aqui eu tenho nível 2, e aqui tudo, olha, é nível 3, igual tá aqui, ó, na minha estrutura. Tá bom? O que que eu vou fazer aqui agora? Vou copiar isso daqui, Ctrl C, vou clicar aqui e vou colar como número, como valores. Tá vendo aqui, ó? Colar como valores. Por que que eu tenho que colar como valores? Para depois eu não ter problema durante a importação. Então eu posso até salvar, posso deixar essas colunas aqui, certo? Mas o que vai para mim de importante lá no Prost são essas 3 colunas. Agora vamos lá no Prost, eu preciso salvar o arquivo aqui, olha, e fechar. Agora vamos lá no Prost novamente. E agora eu vou fazer a importação. Estou abrindo aqui o Project. Acho que como eu acabei de fechar, ele vai demorar um pouco. Será que travou? Não, pronto. O que que eu vou fazer? Abrir, certo? Igual nós fizemos anteriormente. Dá 2 cliques aqui em este PC. Aqui neste PC eu vou na área de trabalho e vou selecionar a minha coluna estrutura novamente. Ela não está aparecendo aqui, porque eu preciso trocar aqui, ó, projeto para a pasta de trabalho do Excel. Aí ela apareceu, olha. Tá? Porque aí ele me traz aqui os arquivos do Excel.
abrir. Vai me abrir aqui novamente o assistente de trabalho, de importação, desculpa. E aí o que eu vou fazer? Clico aqui em avançar. Novo mapa. Como um novo projeto. Seleciono aqui tarefa novamente. E avanço. Vou selecionar aquela nossa aba de tarefas. Só lembrando, o que nós precisamos aqui? EDT, nome da tarefa e nível. Então, daqui para baixo, olha, são as fórmulas que eu coloquei, eu posso excluir aqui essas linhas que eu não vou precisar dela. Aqui, o EDT, eu posso até deixar, mas eu vou excluir essa linha para ele não poluir com informações do meu projeto. E observe só o seguinte, tá? Ponto importante. Perceba que eu excluí a coluna EDT. Eu estou só levando a coluna nome da tarefa e nível. E aí eu vou pegar aqui o nome da tarefa, é a coluna nome. E aqui no nível, é a coluna nível da estrutura de tópicos. Então, ó, aqui nome da tarefa está aqui, nível da estrutura de tópicos está aqui. Agora eu vou clicar aqui em concluir. E observe comigo aqui agora que agora sim eu consegui fazer a importação de forma correta. Olha só, estrutura, alvenaria, tá? E torre. Então, se eu colocar agora 10 aqui, ele vai colocar 10, ó. Observe só. Ele trouxe os 10 para cá, ele está somando 10 na estrutura e colocando aí na torre. Então, agora ele trouxe de forma correta. E se eu inserir aqui a coluna nível, olha, nível da estrutura de tópicos, ela está correta. E se eu inserir aqui a coluna EDT, olha lá, a coluna EDT também ela está correta. Uma última dica que eu vou te dar, tá? O ideal é sempre você importar tirando esses espaços aqui que tem antes do nome. Porque percebe aqui, ó, que ele importou com os espaços. Isso daqui veio lá do Excel. Então, deixa eu abrir aqui. Tá? Isso daí veio aqui do Excel porque os espaços estão ali, olha. Aqui eu tenho alguns espaços antes. Ok? O ideal é pedir para tirar esses espaços. Deixa eu só ver aqui se tem alguma fórmula para tirar esses espaços à esquerda. Tirar espaços, Excel, esquerda. Tá? Espaços em brancos necessários no início e no final da célula. Para utilizá-la, basta digitar trim célula. Vamos ver se isso funciona. Eu vou criar aqui uma outra coluna, tá? E eu vou colocar aqui ó, igual trim. Essa fórmula aí deve estar em inglês. Vamos ver aqui se tem outra fórmula. Tem aqui, ó, arrumar. Vamos ver se funciona. E se funcionar, a gente já resolve os dois problemas. Arrumar. Esse texto. Não sei o que essa célula, essa fórmula faz. Ah, mas resolveu, olha, deu certo. Então, a fórmula aqui, ó, tá? É essa daqui, ó, é igual a arrumar. Olha só, eu vou fazer até o seguinte, eu vou copiar aqui. Vou colar aqui novamente. Opa, eu tenho que colar como valor. Botão direito do mouse, colo como valor. Tá? Agora eu posso até excluir isso daqui. Vou salvar e vou fazer uma nova importação aqui só para vocês verem como fica. Fecho, porque o arquivo tem que estar fechado. Tá? O que eu estou falando é tirar esses espaços aqui, tá vendo? Aqui fica com muito espaço antes do texto. Eu vou até salvar esse arquivo aqui para a gente comparar os dois. Vou salvar aqui na área de trabalho. Importação, estrutura. R01. Salvei.
Então, vamos fazer uma nova importação aqui, ó. Abrir novamente. Tá? Vou vir aqui, este local de trabalho, e vou procurar lá na minha área de trabalho. Cadê? Sumiu, tá aqui. Eu só preciso trocar aqui para a pasta do Excel. Estrutura e clico em abrir novamente. Então, o assistente que a gente já conhece, avançar, novo mapa, avanço novamente, criar como um novo projeto, avanço novamente, seleciono aqui tarefa, avanço e agora eu vou selecionar a planilha. Eu vou excluir a coluna EDT, tá? Para a gente não poluir aqui de informações. Então, vou excluir a linha e daqui para baixo eu vou excluir tudo. Eu vou deixar só o nome da tarefa e o nível. O nome da tarefa é a coluna nome. E aqui em nível, eu vou deixar nível da estrutura de tópicos. Opa! Eita, trocou aqui o teclado novamente. Vamos lá. Nível da estrutura de tópicos. Vamos ver como fica agora. Concluir. Ah lá, agora ficou caprichado o negócio. Seria aqui a coluna de novo, nível. Tá? Então, ele já puxou aqui, ó, tudo para o nível certo. Inserir a coluna EDT, ele já puxou tudo dentro da estrutura. Então, aqui, tá certo. Se eu digito 10 aqui, tá certo. Beleza? Bom, então é dessa forma que eu importo os arquivos do Excel para dentro do Prost. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esqueça de clicar aí em gostei, de se inscrever no canal e nós nos vemos em um novo vídeo. Aproveite também e compartilhe esse conteúdo aqui com seus colegas. Um forte abraço e até lá.